Fala galera, eu sou o Jackson e eu estou aqui para dar continuidade ao treinamento do Move Game, ou Training, como diz o Lucas Emanuel. E hoje nós vamos refletir um pouquinho no sermão que Jesus conta no livro de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. E eu quero compartilhar com você especificamente o versículo 13 do capítulo 5, onde Jesus diz as seguintes palavras. Jesus diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Interessante que esse versículo ele faz parte do famoso sermão de Jesus, chamado do Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Um sermão que fala a respeito do nosso caráter, fala a respeito daquilo que nós somos e daquilo que nós devemos ser também. Interessante que o Sermão da Montanha, o capítulo 5, começa dizendo que Jesus ele vê as multidões, e quando ele vê as multidões, ele sobe ao monte, e ao subir ao monte, os discípulos se aproximam de Jesus, e aí Jesus passa a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, os misericordiosos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. E Jesus vai ensinando os discípulos. E aí chega um determinado momento do sermão de Jesus que ele diz essas palavras que a gente acabou de ler. Jesus diz para os discípulos: vocês são o sal da terra. E ele diz mais, ele ainda prossegue dizendo: vocês, além de ser o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Mais interessante que nos tempos de Jesus não existia e não havia uma compreensão de ter um grupo humano vivendo em nome de Deus com um propósito de abençoar outras pessoas, ou com um propósito de abençoar a sociedade à sua volta, as pessoas, a comunidade. Pelo contrário, na época de Jesus havia grandes grupos religiosos, partidos políticos, mas cada um vivendo ao seu modo, alienados do mundo, cheios de motivações religiosas, mas vazios de Deus. Grupos que viviam apenas na contemplação, viviam um relacionamento de distanciamento do resto da sociedade. Achavam que tinham um relacionamento com Deus, mas viviam distantes da sociedade e das pessoas. Nós temos, por exemplo, o grupo dos essênios. O grupo dos essênios que viviam na época de Jesus, que viviam à beira do Mar Morto, afastados. E eles achavam que eles eram a luz do planeta, que eles eram a última Coca-Cola do deserto e que o resto da humanidade estava fadada à condenação. E eles viviam numa alienação total acerca de tudo o que acontecia à sua volta. Não tinha contato com as pessoas, não tinha um abraço, não tinha um afeto. Pelo contrário, eles viviam alienados, achando que essa alienação deles os aproximariam mais de Deus. Tinha também, por exemplo, na época de Jesus, um grupo que vivia, mas não vivia com o propósito de abençoar a comunidade ou outras pessoas com o seu caráter ou com o seu modo de viver. Por exemplo, os fariseus. Os fariseus, eles não viviam separados como os essênios, mas eles assumiam para si uma suposta superioridade religiosa. Esse grupo dos fariseus, para vocês terem uma ideia, eles caíram num literalismo total. Se a palavra de Deus dizia: guarda a palavra na tua cabeça, sabe o que eles faziam? Eles pegavam uma caixinha, pegavam um rolinho de couro, colocavam algumas palavras da lei, colocava dentro dessa caixinha e amarrava na sua testa. Se a palavra de Deus dizia: põe a minha palavra no teu braço direito, eles faziam a mesma coisa. Pegavam uma caixinha, colocavam um rolinho de papel com alguns mandamentos ali, com alguns versículos da Torá, e amarrava no braço direito. Se falava a mesma coisa: põe nos umbrais das portas, eles faziam as mesmas coisas. Eles viviam num literalismo absoluto. E o que Jesus mais denunciava nos fariseus era essa exterioridade vazia, sem nenhuma mudança no interior. Carregavam a palavra na testa como um capricho divino, mas não traduzia essa palavra no coração. Não tornando essa palavra eles mais generosos, pessoas mais obedientes, mais bondosas, que abençoassem outras pessoas, mais misericordiosos. Pelo contrário, eles eram orgulhosos e cheios de si.
E também tinha outros grupos que viviam na época de Jesus que não viviam com o intuito de abençoar outras pessoas. Outro grupo é o grupo dos zelotes ou cananeus. Eram cheios de zelo. O próprio nome zelotes vem disso, do zelo, para fazer justiça, seja ela política ou social. Eles procuravam incitar o povo numa rebelião, que a Judéia se voltasse contra Roma, pela força do próprio braço, usavam de violência e por aí vai. Tinha também os saduceus que era a maioria composta de gente da alta sociedade, gente que tinha grana. Muitas pessoas entre os saduceus eram sacerdotes que trabalhavam dentro do templo, trabalhavam lá dentro oficiando diante de Deus nas cerimônias, mas viviam presos dentro. Por quê? Porque não se comunicava com as pessoas. Pelo contrário, condenava as pessoas. Esses grupos, eles não entendiam que a santidade ela não começa de fora para dentro, mas ela começa de dentro para fora, no interior do indivíduo e tendo a sua representação no exterior, no mundo. Então surge Jesus num ambiente religioso e político como este e não fala necessariamente a nenhum desses grupos específicos. Não se dirigindo a uma plateia de essênios, de fariseus, de saduceus, de sacerdotes, de fariseus, mas ele se dirige a uma plateia formada por gente que não tem pedigree, por gente que não carrega uma grifes religiosas, ou seja, um grupo formado por pessoas do povo, pescadores, fiscais de impostos, pais de famílias, curiosos, mães, gente simples, gente como eu, gente como você. Então Jesus ele chega e diz para essas pessoas, se dirige a essas pessoas, vendo nessas pessoas o que ninguém mais conseguia ver. Ele vê um potencial nessas pessoas que só Deus consegue enxergar. E aí Jesus fala para esse tipo de gente. Jesus diz, até aquele momento ninguém tinha olhado para um grupo de excluídos, de indigentes, de pescadores, de mães, de curiosos, e dito para elas que elas eram uma pitada de Deus. E falado para elas que elas eram o sal da terra, a luz do mundo. Então o que é que Jesus está querendo dizer com isso? O que é que Jesus está dizendo aos seus discípulos e a nós? Pelo menos 3 coisas Jesus está nos dizendo. Primeiro, Jesus diz que nós somos o sal da terra. Jesus diz que nós somos o sal da terra. Jesus não diz, vocês precisam ser o sal da terra. Não, ele diz que os discípulos, eles são o sal da terra. Nós somos discípulos de Jesus, você é um discípulo de Jesus, então você é um sal da terra. E como sal da terra, nós produzimos o que o sal produz. E Jesus diz que o sal que perde o sabor, ele só presta para ser pisado pelos homens. É como se fosse um liquidificador. O liquidificador ele foi criado para quê? Para liquidificar. Para bater uma fruta, um gelo, não sei, para qualquer coisa. Ele foi feito para aquilo. E se ele não exercer a função da qual ele foi criado para fazer ou para ser, ele vai ser jogado fora. Jesus diz para nós que nós somos o sal da terra. E a terra a qual Jesus se refere não é a terra arável. Não é a terra que você cultiva, a terra cultivável, que você planta uma semente. A terra que Jesus está falando aqui é a sociedade humana. E nós, Jesus diz que nós somos, faz parte de nós, é o nosso caráter. Nós somos o elemento que dá sabor, que dá alegria, que dá exemplo, que dá esperança, que dá um sentido na vida das pessoas, que dá uma direção para as pessoas. Como? A sanalidade do cristão é o nosso próprio caráter. Conforme é descrito aqui nas bem-aventuranças, nós somos humildes de espírito, nós somos misericordiosos, nós somos mansos, nós temos fome e sede de justiça, ou seja, nós somos uma pitada de Deus no mundo. Nós somos um representante de Deus. E a ideia aqui de mundo, quando Jesus fala do mundo, é a ideia de um mundo que está apodrecendo. Um mundo que não pode impedir a sua própria destruição. Apenas o sal, que somos nós, quando introduzido de fora, pode fazer isso, ou pelo menos retardar o processo. Então a primeira coisa que Jesus nos ensina com isso é que nós somos o sal. Nós somos o sal.
E se nós deixarmos de exercer a função do sal, nós não vamos servir para nada. Por quê? Porque nós somos o sal. A segunda coisa que Jesus quer nos dizer é que nós somos o sal, mas a terra é a terra. Se por um lado nós levamos sabor ao mundo, se nós levamos um conteúdo diferente ao mundo, um conteúdo diferente que o mundo tem em si, por outro lado, nós não somos iguais ao mundo. Ser sal da terra não significa ser igual à terra. Nós somos sal e a terra é terra. Quando nos esquecemos de quem nós somos, nós nos tornamos o quê? Insípidos. O cristão, ele é uma pessoa essencialmente diferente de todas as outras criaturas humanas. O cristão é tão diferente como o sal difere da matéria a qual ele é aplicado. Nós somos o que traz a diferença naquilo. Nós somos aquilo que vai trazer diferença na terra. Não somos aquele que vai se misturar na terra. Nós somos aquilo que vai melhorar. É aquilo que vai dar sabor, aquilo que vai dar uma direção. A nossa missão não é, por exemplo, fazer o mal. A nossa missão não é, por exemplo, alimentar a corrupção, ser um agente do caos. Não, nós somos sal. Nós somos representantes de Deus aqui. Isso é a nossa vida. Isso é o que nós somos. Nós somos discípulos de Jesus, e nós somos sal. Nós somos aqueles que dão gosto ao desgosto dessa terra. E se a gente produzir o mesmo que a terra produz, nós não vamos estar fazendo nenhuma diferença. E o mundo produz o quê? Produz corrupção. Mas o mundo produz corrupção, produz desamor, mas nós somos o sal, nós somos aquilo que produz algo diferente, algo que preserva, algo que faz diferença. Então Jesus, ele se sentava com publicanos, ele se sentava com pecadores, com as prostitutas, mas ele não se prostituía, ele não roubava, ele não fazia aquilo que aquelas pessoas faziam, pelo contrário. Jesus, quando se aproximava daquelas pessoas, ele transformava aquelas pessoas. Então nós somos o quê? O que é descrito também nas bem-aventuranças. Nós somos humildes de espírito, misericordiosos, mansos, temos fome de justiça. Nós somos sal, mas a terra é terra. A terceira coisa que Jesus também está dizendo aos discípulos, diz aos discípulos e também diz a nós, é que nós somos o sal. Isso é plural, é comunitário, é um coletivo, é um social. É como aquele ditado diz, uma andorinha só não faz verão. Não é uma andorinha sozinha trazendo o verão, porém é uma revoada de pássaros trazendo o verão, esperançosos de uma nova época, de um novo tempo. É uma igreja que faz a diferença ao seu redor. É um grupo de jovens que faz a diferença na escola. É um grupo de jovens que vive de modo diferente na sua faculdade. É um grupo de jovens que trata a mamãe e o papai de modo diferente de que todas as outras pessoas que ainda não se transformaram em sal fazem. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Nós somos. E é nesse momento difícil que o mundo está passando. No momento de caos, nesse momento de pandemia, nesse momento de desespero, de medo, de crise. É nesse momento em que as pessoas vão procurar uma resposta. As pessoas vão procurar algo. E sabe de uma coisa? Nós somos a resposta. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós é que levamos esperança, nós que levamos apoio, nós que levamos alegria, paz, nós levamos Cristo. Então é uma questão de nós sermos o sal da terra. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos aqueles que vão fazer a diferença. Por quê? Porque isso faz parte de nós. Não é uma coisa que a gente tem que ser. Não, é uma coisa que a gente é. Se você é um discípulo de Jesus, se você nasceu de novo em Cristo, se você morreu em Adão, se o velho homem morreu e você nasceu de novo em Cristo Jesus, isso significa que você agora é um cristão. Isso significa agora que você é um sal. Que você é algo que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então o que Jesus está querendo nos dizer primeiro é que nós somos o sal da terra. E depois ele também nos diz que nós somos o sal da terra, mas nós não nos misturamos com a terra, ou nós não fazemos as mesmas coisas que a terra faz. Pelo contrário, nós somos aquilo que vai trazer diferença para a terra.
Então Jesus nos ensina isso. Jesus nos ensina aos seus discípulos isso. Então isso é o que nós somos. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos cristãos. Nós somos a luz do mundo. Então você é sal. Você é sal dessa terra. Nós somos o sal dessa terra. Nós somos a luz desse mundo. Então vamos viver de acordo com aquilo que nós somos. Nós somos sal da terra. Então vamos produzir o que o sal produz. Vamos fazer a diferença na vida das pessoas. Vamos fazer a diferença nas escolas, nas faculdades. Vamos fazer a diferença na nossa casa, na nossa família, porque nós somos o sal da terra. Então se esforce para fazer a diferença na vida de alguém, para mudar a vida de alguém, dar direção para a vida de alguém. Seja aquilo que você é. Você é o sal da terra. Você é um discípulo amado de Jesus. Você é um seguidor de Jesus Cristo. Então viva como tal. Isso é o que você é. Você é um sal da terra. Você é luz do mundo. Que Deus abençoe você e toda a sua família.